Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. E a gente fala neste vídeo sobre 2 reforços que devem ser contratados na Europa. Também falamos sobre polêmicas, porque a direção falou sobre uma contratação que deu o que falar e mais. A reapresentação do Inter neste sábado no CT Parque Gigante. Você acompanha todas essas informações depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, bora falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, atualizar o Internacional neste sábado, sabadão, ainda muito frio aqui na capital Porto Alegre, e é dia de reapresentação no Internacional. Os jogadores estarão no CT nesta tarde e vão fazer a primeira atividade depois dos 15 dias de férias que tiveram durante esse período do Super Mundial. Vale lembrar, pessoal, que o José Olavo Bisol, que é vice-presidente de futebol do Inter, falou a vários veículos, dizendo inclusive que o Inter, para a retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, já terá o retorno de grande parte dos jogadores que estavam no departamento médico. E aqui eu falo de Rocher, de Carboneiro, de Vitor Gabriel, de Bernabei, jogadores importantes que não estavam disponíveis nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e que devem retornar já neste sábado aos trabalhos normalmente no CT do Internacional. Quero também ressaltar, pessoal, que vi muita crítica em relação aos 15 dias de férias aos jogadores do Internacional. Vi também influenciadores, vi o Fabiano Baldassi, por exemplo, que é um cara muito influente, criticando bastante essa situação. Eu ontem entrevistei o José Olavo Bisol, que é diretor do Inter, e ele falou sobre isso. Perguntei a ele sobre essa questão dos 15 dias, como o Inter avaliou essa questão, e ele me deu 2 explicações. Vamos lá. Uma tem a ver com a questão física e mental dos atletas, o descanso dos jogadores. Ele ressaltou que isso foi definido entre a direção, a comissão técnica e também a parte médica, a parte fisiológica do clube. Então, uma decisão, digamos, multidisciplinar, que também envolve a parte jurídica. E aí eu entro no segundo tópico. Essa temporada é um pouco atípica. Os jogadores do futebol brasileiro, eles vão jogar praticamente até o Natal, até o dia 22 de dezembro, para ser mais preciso, vai o Campeonato Brasileiro. Ou seja, eles terão menos tempo de férias no fim do ano. Ou seja, o Inter deu essa compensada. Então, tira 15 dias agora, tira 15 no fim do ano, depois já retoma a pré-temporada normalmente em 2026. Tanto é que o Inter fez um estudo também após essas críticas que vieram principalmente da rede social e percebeu que a maioria dos clubes da Série A deu aí em torno de 13, 14, 12 dias de férias. Então o Inter não está muito distante do que foi praticado pelos demais clubes do Brasil que não estão envolvidos no Super Mundial. Acho que a crítica acabou pegando mais pela comparação direta. O Grêmio aqui na capital tirou 10 dias, já retornou durante essa semana. Então, talvez aí seja a crítica mais pesada em relação ao Internacional. E eu quero falar também sobre contratações. Ontem eu trouxe uma informação aqui no canal dando conta que Felipe Dallegrave, dirigente do Inter, do departamento de futebol, está na Europa tratando sobre negociações. E outras informações surgiram depois que eu trouxe essa informação aqui no canal, então atualizo para vocês. O Felipe Dallegrave está neste momento na Espanha, acompanhando a venda do Johnny do Betis para o Atlético de Madrid. O Inter tem interesse nesta negociação porque vai levar quase 40 milhões de reais desse negócio. O Inter tem 20% de uma nova negociação do Johnny e tem também um mecanismo de solidariedade da FIFA. Então o valor total que chegará ao Inter é na casa dos 40 milhões de reais. Então o Inter enviou esse dirigente para a Espanha para acompanhar essa negociação de perto, para que os interesses do Inter sejam também atendidos. Mas não só isso. Felipe Dallegrave, pela informação do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba,
também está de olho em 2 reforços que podem chegar da Europa. Um ponta-direita e um volante. Essa é a informação do Cristiano Silva, de que o Inter está negociando com esses jogadores também no mercado europeu. Esses nomes, pessoal, ainda não vazaram, mas devem ser divulgados aí nos próximos dias. A reportagem está muito atenta, muito em cima desses nomes, e certamente alguma especulação vai acabar surgindo nesse final de semana. Mas um primeiro volante e um ponta-direita, essas são as procuras do Inter no mercado europeu através do seu dirigente que está no continente. Não me descartaram, pessoal, que outras pessoas do Inter estão também na Europa. Alguns colegas colocaram o Caco Sobrinho, que é gerente do CAPA, o Centro de Análise de Atletas do Inter, também na Europa. Eu não tenho essa confirmação, então não vou aqui afirmar que ele está no continente europeu. O que eu posso garantir para vocês é que Barcelos, presidente do Inter, não está na Europa neste momento, não se encontra junto dessa comitiva colorada no continente europeu. Eu quero terminar esse vídeo, pessoal, falando sobre uma contratação que gerou muita polêmica no início da temporada, que é a de Kaique Rocha. Eu entrevistei o Bisol na Rádio Bandeirantes, como já falei várias vezes aqui no canal, e fiz uma pergunta ao Bisol justamente em relação ao Kaique Rocha. Uma explicação da contratação desse jogador, que tem apenas 14 minutos em campo pelo Internacional nessa temporada. Ele jogou apenas um jogo, entrou no segundo tempo, no final da partida, contra o Brasil de Pelotas, ainda no Campeonato Gaúcho. E o Bisol, pessoal, me explicou o seguinte: eu até questionei se o Kaique Rocha estaria decepcionando a direção do Internacional, até pela defesa que o D'Alessandro fez lá atrás da contratação desse jogador. O Bisol, ele me pareceu pelo menos surpreendido com essa pergunta, não me parecia muito pronto para responder esse tipo de questionamento, mas ele acabou dizendo o seguinte, que o Kaique Rocha foi uma contratação circunstancial, o Inter precisava de um zagueiro para compor o seu elenco, via no Kaique Rocha uma opção afirmada no mercado, um nome afirmado, e aí a parte mais polêmica da resposta do Bisol, porque na minha opinião o Kaique Rocha não é um jogador afirmado, mas enfim, essa foi a resposta. E o Bisol classifica essa contratação e a não utilização do Kaique Rocha como uma decisão estritamente da comissão técnica. Ele chegou a ressaltar também que vários jogadores atuaram nessa posição e alguns até surpreenderam positivamente. Ele citou principalmente o Vitor Gabriel, que, vamos lá, era um nome que o Inter não contava como um grande zagueiro, como um jogador que pudesse ser muito importante para o elenco lá no início da temporada, quando o Kaique foi contratado. Mas ao longo do Campeonato Gaúcho ele foi sendo uma peça importante e foi se estabilizando no elenco profissional. Então é uma surpresa, o Vitor Gabriel não estava, digamos, nessa conta dos zagueiros que o Inter fazia no início da temporada. Rohel foi elogiado pelo Bisol, disse que foi bem quando foi chamado. Embora eu não concorde também com essa afirmação, está de saída já do Internacional. Outros jogadores que ele citou, o Cleiton Sampaio e também o Juninho, jogadores que receberam também minutos, o Juninho mais ainda do que o Cleiton nessa temporada. Então, para o Bisol é uma questão estritamente técnica, e ele chegou a dizer o seguinte, olha, o Kaique Rocha ele não demonstrou qualidade ou ele não se justificou em campo porque ele não jogou. Se ele tivesse entrado em campo em alguma oportunidade, em alguma lesão, em algum problema de outro zagueiro, pode ser que ele jogasse muito bem, essa é a nossa expectativa, que ele tivesse pronto para agarrar essa chance, que ainda não chegou, segundo o dirigente do Internacional. Ele também confirmou a permanência do jogador aqui em Porto Alegre nesse segundo semestre, lembrando que ele tem contrato até o final de 2026 com o Internacional. Tá certo, pessoal? Eu volto ainda hoje, neste sábado, a gente vai trazer todas as novidades da reapresentação do Inter no CT Parque Gigante. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!